Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai historificar alguns dados de relevância científica, alguns dados de relevância que ocorreram na história. Bom, e para deshistorificar o nosso consentimento, nós estamos dentro do quadro de processamento de tempo, né, e espaço, no que a gente chama de moderno, né, o lado que redimensiona uma temática moderna para nós, que é um pouco no passado, um pouco atrás. Começa-se lá no século 16, 15, com os primeiros navegantes, a Revolução Marítima, né, o empreendimento das navegações. E aí ocorre certa difusão de vertentes de concorrência de ideais, né? E aí o iluminismo começa a fluir frente a todos esses processos e empreendimentos. O homem, ele se faz de graça pelo contágio da graça dos demais companheiros. E aí esses companheiros, uniformizados da graça de empreendimento, de ilhas, de valores culturais, de mudanças, de invenções, de prestações de atenções, a igreja vai perdendo o poder a partir do surgimento dos protestantes, aqueles que com essa graça começam a difundir o estado de graças possíveis, de diferenças de graças possíveis, né? E aí as observações começam a ganhar outros fundamentos, né? Outros tipos de processamentos, porque toda a resposta parte de um referencial conjunto, né? Não adianta um admitir sendo que os demais não admitem. Esse referencial não vai dar prestação de resolução social conveniente, convencida. A gente até pode ter essas convenções, porém elas são muito pessoais. E como a história ela trata da impessoalidade das relações sociais que modificaram o lado pessoal das pessoas, a gente consegue, com fotos, com instrumentos de registros do passado, interpretar por que as pessoas mudaram dentro dessas relações, dessas resoluções de entendimento, porque o homem, querendo ou não, ele é um pano e ele está passando pano o tempo todo para desobservar a si mesmo dentro das convenções e escolher melhores destinos para se passar. Então hoje a gente vai falar da Reforma Protestante, que é uma reforma onde pessoas começam a observar e desentender a referência contida e entendida pela igreja, pela religião, né? Porque a gente tem uma desigualdade religional, né? Então nasce o visor
de desigualdade. Então, a navegação diz haver maiores prestações para ver essa questão. Então, essa reformulação ela precisou muito de instrumentos. Alguns desses instrumentos foram revolucionários, não só para que a reforma protestante ocorresse, mas que o iluminismo se difundisse e o saber e a capacitância de acreditar no poder do indivíduo fosse bem declarado, que é a imprensa, principalmente essa imprensa de Gutenberg, que conseguiu conciliar valores simbólicos para reunir conjuntos de procedimentos visuais, né, dentro desses símbolos, e desacorrentar as pessoas para o processo de fermentação de aprendizado, né? Então essa fermentação de aprendizado ela começa a prosperar com uma via de comum. Então a gente tem a via de comum, e aí isso fica significando razão para todos iguais nessa via. E aí olha só, a própria cédula vetorial que diz ao igual a nós é uma passagem, né? Quando a gente tem no fundo dessa passagem ou na entrada dessa passagem, na entrada e no final dessa passagem, a igualdade, fica fácil conversar, fácil converter, contração, dialogal. Por que a gente está falando dessa contração dialogal? Porque ela é muito poderosa. Ela é tão poderosa que ela faz reformas em nós. Ela formula resistência de acreditar. Porque a gente acredita quando existe uma uniformidade veiculada. Quando as pessoas treinam dar destaque para essa uniformidade, o crédito parece vivo. Então a gente faz o crédito ficar vivo por essa igualdade. E essa igualdade é possível com a imprensa, né? As letras, os símbolos, os papéis, tudo começa a parecer igual. Então vamos escrever isso, né? A materialização da aparência igual de carregar um descarregador de contração. Então sabe quando você ia na igreja e você só escutava o padre? Agora você pode ler o que o padre fala e levar na mão consigo a fala, porque você tem o panfleto. E aí, com o panfleto, você tem a oportunidade de refletir multiplicadamente. Olha o múltiplo surgindo. Múltiplo na mente. Até reformar a vista.
daquilo que aparece refletir e enxergar e mostrar o que enxerga, apontando provas pelo panfleto, o mapa em suas mãos. Então agora, a linguagem que era refletida pelos habitantes para entrar em um acordo comum, para fazer a comunhão, ela tem para cada um uma descarga na mão. E esse cada um começa a refletir por si só. E essa multiplicação de reflexões e sentidos colocam e abrem questionamentos de ângulos de refletir a escrita. Pá, isso explode como uma bomba nuclear. Porque dentro de casa, com o panfleto na mão, com uma vontade, com um sentimento diferencial, com a linguagem, com a ampliação desses mapas, desses aportes, as pessoas começam a desacreditar nos nós de contenção hierárquica com o passar do tempo, porque eles observaram que toda a hierarquia some as provas que demonstram a insustentabilidade de poder carregar poder imaterial na posição. Então essas posições, né? Fulano é rei, fulano é padre, fulano é isso. Eles foram aos poucos descascando essas hierarquias. E os fios começaram a andar curto-circuito nas pessoas. Que fios são esses? São as pessoas dizem provas de refletir os panfletos por várias horas de impressionar, fazer a imprecisação, né, dessa indexação. Imprecisa razão. Então, essa imprecisa razão começa a questionar nesse sentido, ó, vetor de questionação, ó. Vetor de questionar. 2 pontos. Será que precisamos dele, disso, daquilo? E por quê? Então esse porquê começou a se engordar. Então o porquê não se engordar, o porquê começou a se tornar um gato malhado. Então, para a pessoa virar um burguês, uma autoridade de admitir porquê, ele começou a precisar malhar suas provas. E aí a gente tem agora a academia dos malhados, dos gatos malhados, não é mesmo?
Mas por quê? Porque esses malhados o malhar revela preciosidade. É só você ver isso daqui, ó. Porque a gente tá falando do humanismo, só que um humanismo imaterial. Então olha só, o belo, ele não é belo por fase de imaterialização. Ele é belo porque cria ambiente de destaque de razão, né? Então toda essa contração de destaque, olha que beleza, desprova para nós o motivo de um gato porquês malhado, um burguês malhadinho, uma burguesa malhadinha, né? Pode até parecer um pouco sexy, mas a imprensa, ela tem esse fundamento, porque a academia tem os seus aparelhos de impressionar, né? E aí a imprecisa razão faz uma aparelhagem sistêmica e lógica de advertir a todos a união que faz a força, né? E aí a união que faz a força não é a marca de um açúcar ou de um café, como eu tô tomando um café aqui da marca União, mas a união que faz a força é isso, é a gente criar rendimento operacional para elevar o porquê a um registro acadêmico. Então, esse porquê agora ele está sofrendo uma reforma. E antes nascia com o porquê descendendo. Agora todos nascem dessa descendência e revelam-se porque reformam-se no sentido da afirmação. Perfeito, pessoal. Então, realmente Deus existe na nossa sociedade e isso é inegável. E é inegável e inadmissível o atendimento. Por quê? Porque pegaram? Por quê? Porque e aí sucessivamente a gente vai tendo esse porquê. O porquê é a moeda que nos defende. Que nos defende na reformularidade. Meritocrática. Né? Sem o porquê, nós ainda estaríamos dependendo da nossa família no sentido da descendência. Então vamos ver aqui, ó, aparelhos de academia. Olha só, qualquer um de nós que sentar nessas cadeiras, por mais genético e probiótico desestimulado para parecer definido, já haverá sustentabilidade e desencontro de razão desinformada para desesculpir o que? A reforma de si mesmo para o lado
definição de ir encontro à razão de se malhar, de responder o porquê. E isso objetivamente fica tonificando, né? A gente chama isso de anabolismo celular. Impressionante. Isso não é impressionante? Isso não impressiona? Né? Vamos ver o que é impressionante. Que causa impressão nos sentidos. Qualquer um que vê alguém dotado de beleza, de definições musculares, por mais que aquele rendimento total não seja tão bonito assim, aquele trabalho nos causa uma impressão nos sentidos, uma contração uniformemente declarável como beleza, porque a gente tem esse conforto de desinstalar essa precisão, essa preciosidade que vem do verbo, que diz para a carne aquilo que ela reforma-se. E olha só, a imprensa, ela trabalha nessas questões. Só que a imprensa é um veículo hoje que está muito evoluído. Todos esses raios de personalidades aqui, ó, construídas, são para nós tintas, papel, movimentos, variações de cores, de espaço, de despontuar palavras, vírgulas, imagens, traços. Todos esses elementos aqui hoje em dia caracterizam aquilo que um dia foi esse trabalho aqui, ó. Mas na verdade, até se a gente andar um pouco mais atrás, a gente pode até voltar na carpintaria. Um dia foi carpintaria escrita, e ainda é, só que em outra temática, né? E isso é reforma, né? Você vai fazer uma reforma em uma matéria. Isso é inscrição, é deixar uma marca. Então olha só, que com o advento lá no século XIV no século XV e XVI, e o aumento, o estímulo para a imprensa, as cópias de bíblias, o processamento de descompreender razões textuais e transmiti-las na sociedade, inegavelmente trouxe para nós a querida reforma. Só que a reforma, por mais que alguns de nós se enganem para falar que foi um movimento do protestantismo, que hoje em dia é a religião crente, que é isso e que é aquilo, ou isso ou aquilo, nada disso, pessoal, né? A gente se embebeda demais nessa história de religião, porque antes de religião somos seres. E o que é ser, né? Esse o que é ser vem sendo respondido. E aí as respostas são individuais, espaço e tempo reais, são sociais, espaço e tempo sociais, então são navegáveis, né? Não adianta, cara, a gente encher isso aqui de água, a gente afundar isso aqui na água e dizer que a gente é pesado e a gente se contém por causa dessa bebida.
a história das religiões. Não adianta, pessoal, porque nós somos seres se perguntando como ser, como sermos, como seremos. Então esse ser aumente, arruma condições para girar. E essa condição tenta amaciar essa questão aqui, ó, esse encontro. Então esse encontro é uma armação de organização amaciativa. Porque se levantar da sua cama todo dia para encontrar com esse cercado cheio de raio de seres se perguntando como ser, faz você querer que tudo fique automático, que alguém dirige por você, porque você se incomoda, é normal. Essa armação ela sofre, né? Essa amaciativa às vezes se emancipa, né? Ocorre uma emancipação por processos de dificuldades, ó. Emancipação é o termo usado para descrever vários esforços de obtenção de direitos políticos ou de igualdade, frequentemente por um grupo especificamente privado de seus direitos ou mais genericamente na discussão de tais questões. Então, às vezes a gente emancipa porque nós temos medo. E às vezes esse medo nos leva a buscar um sistema automatizado, um sistema computacional, um sistema de desigualdade social, mas não do que é destoma não ser, mas aquilo que toma ser, e aquilo que é desigual destaca-se em um contraste. E aí o que a gente faz? A gente navega por contrastes. Só que esses contrastes eles ganham a profundidade em nós. Então os zeros e uns binários em nós ganham volumes, sensações diferentes. Então esse quadro aqui, ó, é volume diferencial. Por que esse diferencial? Por conta da razão acadêmica que a gente pratica, ó. Rendimento operacional. Por conta desse rendimento operacional. Então, se você vai para a academia, por quê? Por quê? Se você vai para a igreja, por quê? Por quê? Se você vai para a escola, por quê? Por quê? Só que existem alguns porquês que foram assassinados tendenciosamente por conta de processos. Vamos então entrar na história de um processo, né? A Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante ela é uma busca por assassinar o condensado previsto pelo catolicismo. A Reforma Protestante ocorreu no século XVI
e resultou a divisão do cristianismo no Ocidente. Esse movimento foi liderado por Martinho Lutero e outros reformadores que questionaram e criticaram práticas e doutrinas da Igreja Católica. Então, houve crítica e questões. Então, essas questões começam a nascer com, a gente viu, né? Assim surgiram novas ramificações do cristianismo, tais como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, que se separaram da autoridade papal e adotaram uma abordagem mais profunda na Bíblia. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Então vamos lá, 95 teses. Então o que são essas teses? Essas teses são desafirmações de reflexos obtido, reflexões com um pouquinho de prestação de atenção, né? Todo direito para o Martinho Lutero. Assim surgiram esse fato é considerado estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo, né? Então a gente criou um investigador para nós mesmos, porque nós somos a igreja dentro dessa realidade. Só que quando a gente investiga a própria igreja, a gente admite a humildade. Atualmente, luteranos de todo mundo comemoram neste dia o dia da Reforma Protestante. Esse deve ser o Martinho Lutero com as teses, né? Como se iniciou a reforma de Lutero? Bom, lá vem uma história que a reforma protestante foi iniciada por Martinho Lutero, monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Ele negava algumas práticas difundidas pela Igreja. Em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Tetzel. Então, vejam só. Como? A gente já sabe, com a reflexão social. Mas o que acontece? Nós temos várias pessoas. E cada uma dessas pessoas, né, são grupos, formam grupos de realidade, de acordos, de sustentabilidade, regida ou redigida por emoções e fatos praticados. Então, um grupo de pessoas cria uma certa conexão. A gente tem conexões. A gente tem conexões com grupos pequenos, com grupos maiores. Só que para fazer conexão com grupos maiores, o grupo ele precisa de nascer e ser pequeno, né? Precisa de ser uma gradativa. E olha só, indulgências realizadas pelo dominicano João Tetzel. Lutero escreveu em documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. Então, olha só, indulgência
do João Tetzel. Eu sei que a gente tem, para esse João Tetzel, inúmeros motivos para ele pedir indulgência. Perdão para uma pena, perdão para uma falha e uma bondade. Só que, comparado, né, com os outros trabalhos, né, o João Tetzel, ele era um padre. Ele escutava e fazia o serviço de um pai para alguém se confessar, né? Só que olha só, um pai, ele vai pede dinheiro pro filho, era o que o João Tetzel estava começando a fazer. Ele estava pedindo dinheiro para conceber o perdão, né? Então isso tomou reflexão para a base social, porque se a gente tem um Deus, né, que é tudo aquilo descrito na Bíblia, e aí as pessoas não faz sentido, né? Começa a desfazer o sentido. E aí, com essa imprensa e com essa reflexão, esse lado de sentido, ele começou a ser necessário. Não, a gente precisa do sentido para funcionar, ué. Senão eu não consigo o sentido, eu não consigo amarrar. Amarrar não é um sentido, né? Isso aqui desamarra. Você pedir dinheiro desamarra, gente. Desamarra o nó. Pedir dinheiro desamarra o nó. Então o que o Lutero falou assim? Porra, cara, como é que eu quero acreditar em Deus, mas esse aqui tá me desamarrando. Eu não tô conseguindo ficar. Então eu vou começar a prestar atenção e vou anotar aquilo que tem me desamarrado e é praticado pela igreja. Essas 95 teses de Lutero, aquilo que ele viu que desamarrava ele, teriam sido pregadas na porta de uma igreja a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. Alguns estudantes imprimiram e leram para a população, espalhando as críticas à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. Lembrando que nessa época, em 1520, a gente está falando em uma época das coragens nascerem. Porque existia um espírito aventureiro que pairava pelas famílias. Então todo o design dessa aventura, desse espírito aventureiro que pairava pelas famílias, né, ou seja, as navegações, crítica ao absolutismo, já tinha, né, pequenas revoltas, e essas revoltas e essa autoridade, né, chegava e agora a prática do consumo de símbolos, né? O que é o consumo de símbolos?
é a gente conseguir fazer cifras lógicas e carregar em papéis, né? Então a gente começa a acreditar no autocontrole de cifras lógicas, né? Então a gente começa a se preocupar com os valores numéricos, com essa questão da contração, com imagens. E aí a gente vai questionando a nós mesmos por indexação dessas culturas. E tudo isso vai descontratando a nós numa concentração em função dessas cargas que a gente agora carrega a partir de cifras lógicas e faz contração em função dessas cargas, né? Isso é um barato e muitas pessoas nesse instante, nessa parte da sociedade, estão se empreendendo nesse sentido, até porque a Revolução Marítima trouxe isso, né? Eu só vou carregar você se você souber a ler. Você não vai precisar trabalhar muito se você souber ler, se você souber comunicar na língua do fulano. Ele tem um papel aqui, se eu souber ler. Então isso começava a empreender as pessoas nessa época. Então a coragem aqui, ela é um ponto chave para que o Martin Lutero já comece a abrir esse ensaio sobre a cegueira causada pelo poder hierárquico, né? Já em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. Que ou quem professa uma heresia, que ou quem professa doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja como dogma, que ou quem adota ou sustenta ideais, opiniões, doutrinas, etc., contrárias às admitidas. Ou seja, inventor, né? Herege é igual ao inventor. Nesse sistema de CIS aqui, né? Alguém que inventa uma armação de organização amaciativa melhor, ele empreende-se por invenção. Só que para ele enriquecer de uma hora para outra para esse invento, né? Às vezes existem pessoas contra o invento, para que ele não se empreenda nessa amaciativa, porque geralmente a igreja ela endurece muitas pessoas, a religião endurece, e aí as pessoas elas querem um lado amaciativo. Mas por que a religião endurece? Ora, veja bem, a religião é um sistema que doutrina a imaterialidade, um volume imaterial na sociedade. Então ela meio que faz uma descarga na sociedade, mas num sentido imaterial. Mas esse material ele tem uma lógica. Mas quando a gente olha para a igreja, né, isso amplia. E aí tudo que a igreja prega aqui, nos seus dados, tudo que a igreja prega nos seus pregos de homenagem a Jesus, ao Filho de Deus, tudo que ela prega fica ampliando uma certa dor de controle, contenção. E aí o que acontece? Paira sobre a sociedade um espírito de comparação. É inegável, pessoal, essa comparação deixa as pessoas muito loucas
muito loucas mesmo. Elas começam a fazer vírgulas por comparação e instalar essas vírgulas nas vidas. E essas vírgulas às vezes elas fazem assim, ó. E às vezes elas puxam mais e ainda fazem assim com as vírgulas. E aí saem carregando as vírgulas como fosse um cachorrinho para passear. Assim até é bom, mas a gente tem essa ligação de vírgulas, tá vendo? Algo que era assim começa a ficar estrangulado pelo poder imaterial das regras da igreja. E aí, quando a indulgência começa a ser paga, né? Tá bom, eu vou me conter, mas se eu precisar eu tenho como ir lá e confessar com meu papai, né? Com o meu padre. Só que aí quando o padre começa a cobrar dinheiro para confissão, aí as pessoas começam a ficar com vergonha. Elas começam a mentir. E elas não gostam de mentir, porque elas gostam de acreditar, de ter o crédito. Mas cobrar por isso, né? Aí já fica duro das vezes, né? Porque já é duro seguir esse sistema. E aí você tem que pagar para seguir ainda, já é duro demais. E aí lá vai os fósforos desarriscando. Ou seja, vai endurecendo essa roda aqui, ó. E se sair, já era tão difícil que procurava-se um automatismo para sair, uma negação de si mesmo e das suas altas vontades. Agora já ficou louco, as pessoas já começam a beber cachaça, a fumar, a se revelarem no mundo de pecados mesmo, porque é muito caro você fazer isso. E olha que fazer isso, se alguém que faz isso é chato também, viu? Não é legal você ir na igreja e ficar... Não é uma coisa que é igual ir no shopping e isso e aquilo. Já tem toda essas grades. E fora que a comparação, né? Quem vai mais se compara com quem vai menos. Tem um monte de coisas, pessoal. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo Wartburg. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555 pela Paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos. Então, nós temos 1555. O que aconteceu? Não é. Vamos continuar aqui assim. Lutero vai para a Alemanha, convidado, e traduz a Bíblia e fundamenta uma nova religião. Então tá vendo? Uma nova religião. Então o problema não é a religião, o problema é você não deixar a religião acessível, bem prestativa, né? A gente vai chegar sigilos. Então isso aconteceu, guerras, ó. Guerras são momentos históricos que as sociedades, regiões começam a desenvolver técnica de acessibilidade
de gostar e considerar parte dessa região. E é assim até hoje, porque veja só, é só você ver a hierarquia, presta atenção, a hierarquia das cidades. É assim até hoje, né? A cidade que tem mais habitantes, geralmente, né, habitantes com, não é só habitantes, mas habitantes com qualificação, tecnologia. É uma cidade guerreira. É uma cidade guerreira. Como que ela é guerreira? Uai, veja só os Estados Unidos. A guerra dos Estados Unidos é midiática. É filme, é imprensa, é sons, é música. Pessoal, é assim, não tem como fugir, porque eles sabem que o poder está na imprensa. Você impressionar o seu espectador, você impressionar seu espectador, você consegue tudo dele, espectador. E quem que é o espectador dos Estados Unidos? É o morador. Então, espectador é o morador. Tá vendo que a gente tem capa de vetor de entendimento para desencapar a gente nesse lado de guerra, porque às vezes a gente coloca a guerra, né, como esse sistema midiático aqui, ó, de capitalizar intuição, mas guerra é muito mais do que isso. A guerra é basicamente exposicionalmente o período da Guerra Fria, né? Então, guerra tá no poder da sabedoria dos habitantes, tá no convencimento do empreendimento de estudantil, tá na capacitância dos habitantes de resolverem soluções, de elevarem as suas terras a uma melhor eficiência, a um melhor benefício. E para isso as pessoas elas precisam de pessoas que pedem, né? Filhos chorando. Papai, mamãe, mamãe, papai, mamãe, 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 papai, papai, mamãe. Né? Quem chora com jeitinho consegue o que quer, né? Olha o Lutero na época dos corajosos. As causas e origens da Reforma Protestante. Origens. O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou tensa a relação entre reis e igreja. Então, ó, tensão entre reis e igreja. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Então,
acúmulo de poder de terras pela Igreja. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino. Absolutismo. Partes dos camponeses também estavam descontentes com a igreja, pois eles também deveriam pagar taxas com dízimo, né? Então, dízimo pago por camponeses. A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos considerado pecado, e defendia a comercialização a justo preço. A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes. Então, condenação de práticas capitalistas. Entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos considerada pecado, e defendia a comercialização a justo preço sem lucro abusivo. Esta doutrina estava em contra as novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. Então, práticas contra o mercantilismo é a revolução marítima, né? No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. Caraca! Só vai piorando. De bens eclesiásticos. Isso aqui é como se ela pegasse um prego e falasse que o prego foi o prego que Jesus usou. É como se fosse hoje em dia a guitarra do ídolo X, né? O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da igreja. Então, o clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da igreja. Uma prática chamada de simônia. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. Não consegui entender essa parte. O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios. Aqui eu entendi. Sim. Ah, tá. O clero, né? O clero, pessoas da igreja. É porque às vezes barra mesmo. Pessoas da igreja utilizavam sua autoridade para obter privilégios. Eu já vi isso no filme. E a venda de cargos da igreja, uma prática chamada de simonia. Quer ver? Ó? Venda de cargos da igreja. Como é que é? Simônia. E muitos sacerdotes tinham esposas, apesar. E aqui, ó. Sacerdotes
tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. Mesmo o celibato obrigatório, né? Mesmo o celibato sendo obrigatório. Então aqui agora eu consegui entender. Obrigatório. Quer dizer que esse nicolaísmo é como se houvesse aí uma mentira, né? Uma traição. O maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgência, isto é, a remissão dos pecados em troca de pagamentos em dinheiro à religião. Cara, é muito triste isso, né? Mas também a sociedade naquela época tinha muito perversão, né? Se hoje em dia a gente tem bastante, imagina naquela época. Os padres eram como coringas, né? Sabe o Coringa do Batman? Padres vilões, né? Os padres vilões, né? A gente tem o Charada, o Pinguim, o Coringa. É como se eles fossem vilões nessa época, né? Mas também existe um lado vilanesco que readmite as pessoas para olhar para o bem. Então, às vezes, isso é necessário, tá bom, pessoal? Não vai só no escuro, não. Tenta olhar para essas questões em contextos mais desastranguláveis. O que foi o calvinismo em relação à reforma? Vamos ver aqui. O que foi o calvinismo? A gente não precisa pôr isso aqui não. Calvinismo. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos passaram a estudar os escritos de Lutero e propor a renovação da igreja. Então, a gente tem um estudo
sobre Lutero pelos religiosos. Legal, então Lutero, ele além de professor, ele era religioso e estava reformando. Então por isso que a gente tem a questão da reforma. Por outro lado, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino. Holanda e França tem o tal do João Calvino. O que João Calvino fez? João Calvino amplia os conceitos de Lutero. Pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Escreveu a Instituição da Religião Cristã, que veio a ser o Catecismo dos Calvinistas. Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Lutero. Instituição da Religião Cristã. Instituição da Religião Cristã. Ele escreveu a instituição que veio a ser o Catecismo dos Calvinistas. Então ele foi perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista mediante novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes permentados. Então ele determinou que sem imagens e nem sacerdotes. Paramentados. A Bíblia era a base da religião e não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Então, a Bíblia, né? Água que se fez verso, era a base da religião. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Predestinação. Deus escolhe quem deve ser salvo. Para a gente entender essa questão de salvação, né? Essa questão de salvo, né? Ela vai mais ou menos no sentido de você ter filhos. Ser salvo é ter filhos. Né? E aí, se sua esposa
tiver um filho, te dar um filho, Deus te salvou, né? Deus se é esposa. Então, predestinação é que a esposa, Deus, escolheu você para ser salvo, para ter um filho. Isso é coisa lá daquela época. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos. Então isso aqui a gente está falando calvinismo, Holanda e França. E aí depois a gente tem o atingiu a Europa e os Países Baixos e a Dinamarca. Países Baixos, Dinamarca, Escócia, e cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, huguenotes, e na Inglaterra, puritanos. Então como é que é isso aqui? Então a gente tem nomes para isso, ó. Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, então a gente tem França, o presbiteriano. Na huguenotes, e na Inglaterra, puritanos. Presbiterianos. Da Alemanha, né? Vamos por aqui, ó. Tabela conversões do calvinismo e suas respectivos pais. Então a gente tem mais uma base de entendimento que isso aqui, ó, é como se fosse uma realização social para poder deixar as pessoas seguras de um casamento, de um elo, de uma salvação. Não. Tem muito, viu? Não tô conseguindo achar, não. Seria legal a organização. Tá vendo um exemplo aqui da escrita, né? De documentos. Uma antiga versão das institutas.
Isso aqui um dia foi muito tecnológico, como é para nós o computador. Então tá aqui, ó, né? Escócia, Dinamarca, além da Escócia, assim. Contra a reforma ou reforma católica. Deletar isso aqui. Tudo bem. A reforma católica. Resposta. Por muito tempo se ensinou que a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos como Thomas Moros e Erasmo de Roterdã já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, muito antes do próprio Lutero. Desta maneira, então a gente tem Thomas Moros e o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã. Desta maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Conter ideias. Então, esse conter ideias já é uma guerra, né? A gente precisa de entender que guerra não é só com armamentos, a gente tem guerra de ideias. Desta maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Inácio Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio de ensino e expansão da fé católica. Ensino e expansão da fé católica. E o que foi o Concílio de Trento? O Sicílio, Concílio de Trento. O Cício. Em 1545 e 1563 realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e Ortodoxa. Então é o que é um concílio? Concílio. O que é um concílio? Reunião em assembleia de um conjunto de bispos com finalidade de deliberar sobre determinados aspectos respeitantes à disciplina, à doutrina e à prática dos preceitos da Igreja. Então, esse é o concílio. Vamos ver algumas imagens. Olha que bacana. Isso é impressionante, né? Uma reunião de pessoas
para poder se desposar-se de melhorias, de ideias novas. O clero, vejamos as principais decisões. O clero regular deveria estudar nos seminários. Então, seminário começa por aqui, né? Seminários, estudar nos seminários, caso quisessem tornar-se padres. Os parocos foram obrigados a morar em suas paróquias. Os parocos em paróquias e dar atenção especial à pregação doutrinal. Tá vendo esse lado de pregação? Não foi isso que a gente viu aqui, ó? Amplia pregação, ampliador de controle, de contenção, né? Então é um mandato, é como se fosse um mandato de ajuste de ideários. Olha que legal, né? Mandato de ajuste de ideários. Mandato de ajuste de ideários. Por quê? Porque a partida não quer ser automático, mas para ela ser automática, para você levantar todo dia e não se ficar preso pelos sentimentos, né? Esses ideários, eles precisam de ter um certo ajuste para com essa descontenção de levantar e servir. Tem muitas ondas e conurbações que desencontram nessas versões por empreendimentos esportísticos e tudo, né? Mas estamos aí caminhando. Proibiu-se a venda de cargos religiosos. Venda de cargos. Foi criado o Index Librorum Prohibitorium. Index Librorum Prohibitorium. Lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu, Giordano Bruno e entre outros. Isso aqui, ó, foi uma péssima ideia, porque cercou um pouco o rendimento das pessoas, né? A expansão, né? De um lado as pessoas estavam buscando expansão e no outro estavam sendo impedidas. Isso aqui já é uma questão muito tensa. Então, para pensar na reforma, a gente sabe que a gente precisa de contextualizar ela na época, né? A época, ela era vigiada pela conciliação entre o homem e a agricultura e os rendimentos agricultivos, além das ideias que esses homens tinham, né? Tudo isso era para fazer armações amaciativas para um grupo que desordenava entre esse valor, uma armação, uma contação, porque quando a gente tem uma armação, a gente assegura de refazer. A reforma, ela cuida disso para poder continuar refazendo esse si, esse ser, para que sejamos, para sermos armados por amaciativa, né? A guerra é uma simulação
de conflito para nos demonstrar como sobreviver e como amaciar antes de que esse conflito possa acontecer ou aconteça. Então a gente tem essas resoluções. Bom, então é isso, né? A reforma protestante, ela foi esse rendimento, e ainda é, né? Porque se existe todas essas operações religiosas acontecendo, esse poder ou essa falta de poder, esse claro, esse escuro, essa organização que chama muita atenção e desafoga muitas pessoas nas comparações, porque muitas pessoas elas ficam assim, será que se eu fosse na igreja eu teria isso, como fulano que vai, isso aqui, e acaba que sendo um instrumento também de operação nesse circuito social que a gente vê e a gente desteme por coragem em falta ou em excesso, dinheiro, participação familiar, várias condutas ou desvios de condutas por experimentos e formas de reviver os créditos ou as funções de relembrar esses lados de temperamento que são encontrados e difundidos pela igreja. É claro que existe organizações que sabem tudo aquilo que a igreja faz repartição para que o ser seja superior com a igreja. A igreja é vital, é muito importante. Porém, ela não é o ser. Ela ajuda a sermos conviventes nessa realidade de importar-se socialmente, mas ela somente ela não faz a mudança sempre parte das pessoas. Ela é importante, ela é sim, porque ela é um sistema organizado que presta organização principalmente para os sentimentos imateriais das pessoas, inclusive quando elas se encontram em estados de descuidados, né? E aí elas buscam esse cuidado desse sistema, porque ele carece de muito respeito e uma base muito forte de resposta, né? Ligado a esse percussor ao longo dos tempos, né? Então é isso, pessoal. Sempre tenha o dispositivo de advertir-se, de pensar antes de tomar qualquer sentimento em suspensão por irrigações de créditos de fase de amigos, de desencontrar amigos e de fazer personificações em amigos, porque muitas das vezes a gente responde a amigos em outros sentidos para poder pentear o cabelo para um outro lado, para poder pentear o sorriso ou o traço, ou passar uma base diferente, mas o que vai continuar sendo, né? Às vezes a gente dá um tapa de luva no visual do colega, ou para poder dar um tapa de luz em nós mesmos, só que às vezes a gente fica orbitando os parênteses daquilo que poderia ser, que não é, que talvez fosse, mas a gente esquece de que tudo tem sido ao longo dos anos
para que a gente seja, para sermos mesmo, né? Tudo bem, né? A prática pode sustentar um aperfeiçoamento, mas tenham sempre esse lado de pensar, discutir pensamentos e retomar, consolidando o respeito das partes que já tomaram uma prestação e sobreviveram sobre ela. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo dessa série de falando sobre o modernismo. O modernismo não, a história moderna. Um abraço para vocês, fui.